Quanto o passado pode ser perigoso e nós não temos noção disso. Quantas vezes já escutamos, não viva de passado, não fica pensando no que passou, o que passou, passou, bola pra frente, a vida segue. Quantas vezes já ouvimos isso ou quantas vezes falamos isso para alguém? Mas nós de verdade entendemos o quão prejudicial é você viver no passado? E eu não digo só aqueles que tiveram momentos ruins e não querem se lembrar, mas eu digo também para aqueles que talvez viveram momentos que na cabeça deles foram melhores de como estão hoje e vivem do seu passado, pensando de como eram, de como foram dias gloriosos e hoje estão como estão. As duas maneiras é viver de passado. E isso é muito perigoso. Eu quero compartilhar algo com vocês. Talvez há uns 4 meses atrás, eu entrei no meu Facebook, o qual eu não uso muito, mas eu entrei e falei, deixa eu ver o que tem aqui, porque eu nem sabia direito o que tinha no meu Facebook. Nós vamos mudando como pessoa e nós vamos postando de acordo com quem somos naquele momento. Eu vi que eu tinha exatamente quase 6.000 posts, que é muita coisa, e comecei a olhar um por um. Fui descendo a tela, chegando nos mais antigos, mas eu comecei a ver tantas coisas, de coisas que eu postava sobre fé, sobre a escritura. Só que eu estava postando muitas coisas, crendo que o momento em que eu estava vivendo que não era bom, iria mudar. E isso tá muito bom, tá tudo bem. Só que começou a me relembrar de como eu estava naquele momento. Parece que o meu passado viveu, estava vivo dentro de mim. Eu comecei a sentir como se eu estivesse vivendo aquilo de novo. E ao mesmo tempo eu olhei para mim no meu passado e eu me vi tão forte. Falei, como você pode ter passado por tudo isso e ter sido tão forte, nunca reclamando? Mas o que eu quero dizer é que eu fui relembrando situações que eu nem lembrava mais. Foi angustiante parecer que eu estava vivendo tudo aquilo. E não foi porque eu quis, foi algo inconsciente. A minha mente foi trazendo aquela sensação. O que eu quero dizer aqui para vocês hoje é que isso é muito real. É por isso que não podemos viver com a mente naquilo que já foi. O nosso passado só existe na nossa memória. Ele não existe mais. É que não vou discutir com ninguém sobre ser ruim, sobre ser bom, não é esse o ponto. Mas o passado, de certa maneira, ele tem o propósito dele, que já foi cumprido. Então, todo aquele que vive pensando nos momentos ao qual foram feridos, foram injustiçados, ou pensando nos momentos onde estavam melhor de vida, talvez financeiramente, talvez um relacionamento melhor, se você viver dessa maneira, você não vive o seu hoje. Então eu pude mais facilmente entender o que é isso, entender o que de verdade é viver de passado. Então, um conselho que eu dou aqui para todos vocês, se vocês têm lembranças físicas de coisas que vocês não gostaram de viver, ou de coisas que façam sentir que vocês estavam melhor antes, se desfaçam dessas coisas. Que seja na rede social, como eu fiz, apague os posts, apaguem fotos, desfaçam da casa de vocês tudo que faça lembrar algo do passado, que não traz um sentimento de eu vou para frente e vou ser ainda melhor, mas que traz aquele sentimento, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse viver aquilo de novo, se eu pudesse fazer outras escolhas, porque isso não será possível. Então não tem o porquê viver pensando dessa maneira. A vida é agora e para frente, e o seu verdadeiro eu tá aí dentro de você, querendo sair, querendo viver, querendo ser grato pelo que tem, querendo desfrutar aquilo que está ao redor, só que você não está deixando, você está aprisionando o seu verdadeiro eu no seu passado, naquilo que já foi, naquilo que já passou e não tem mais como mudar. Agora é o que eu faço com o que eu vivi, o que eu faço com o que eu tenho hoje, para que eu alcance o lugar que eu preciso alcançar, para que eu viva os propósitos ao qual eu vim a esse mundo, para que eu faça desse mundo um lugar melhor, para que eu faça de mim mesma, de mim mesmo, uma pessoa melhor, uma pessoa ao qual inspira a todos ao seu redor. Esse é o nosso papel nessa vida.